Olá, turma! Nessa videoaula nós vamos estudar sobre as medidas de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. Então, ao contrário do cálculo do volume, que a gente calcula o espaço ocupado por um determinado objeto, as medidas de capacidade vai calcular o volume no interior desse objeto. Então, as medidas de capacidade trabalham com líquidos. A capacidade é a quantidade de litros que cabe dentro de um recipiente. Os sólidos com o mesmo volume são chamados de sólidos equivalentes. Então, nós podemos imaginar sólidos com formatos diferentes, mas que apresentam o mesmo volume. Esses sólidos são sólidos equivalentes. O litro foi definido pelo Sistema Internacional de Unidade como sendo a unidade padrão de medidas de capacidade, sendo, portanto, utilizado como referência ao se falar em líquidos. O que significa isso? Que o litro é a nossa unidade padrão e ele tem os múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do litro são o quilolitro, o hectolitro, o decalitro. Os submúltiplos do litro são o decilitro, o centilitro e o mililitro. Como é que nós fazemos a conversão dessa unidade de medida? Quando eu ando da esquerda para a direita, eu multiplico cada casa por 10. Quando eu ando da direita para a esquerda, eu divido cada casa por 10. Então, se eu quero transformar um hectolitro em litro, eu vou andar duas casas. Então, eu vou multiplicar por 10 por 100. Eu vou multiplicar por 100. Se eu quero transformar um mililitro em litro, eu vou andar 3 casas. Então, eu vou dividir por 1000. Se eu quero transformar um quilolitro em um decalitro, eu vou andar 2 casas. Então, eu vou multiplicar por 100. Vamos ver agora esse exemplo 1. Transforme. Letra A. 50 decilitros de leite corresponde a quantos litros? Então, eu tenho 50 decilitros de leite. Como eu quero transformar em litros, eu vou dividir por 10. Então, é 50 dividido por 10, que vai dar 5 litros. Letra B. 10 hectolitros de suco corresponde a quantos centilitros? Então, eu tenho o hectolitro e quero transformar em centilitros. Eu vou andar em 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou multiplicar por 10.000. Eu tenho 10 e vou multiplicar por 10.000. Eu vou encontrar 100.000 centilitros. Letra C. 200 mililitros de gasolina correspondem a quantos decilitros? Então, eu tenho 200 mililitros de gasolina. Como eu estou no mililitro e quero levar até o decilitro, eu vou dividir por 100, porque eu vou andar 2 casas. Então, eu tenho 2 decilitros de gasolina. Pensando nisso, nós podemos estabelecer uma relação entre as medidas de capacidade e de volume.
O litro e o metro cúbico são medidas que podem medir a capacidade. Com base nisso, podemos relacionar os múltiplos e submúltiplos dessas duas medidas. Com isso, é importante que se entenda as seguintes relações entre volume e capacidade. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, que 1 metro cúbico no volume vai corresponder à capacidade de 1.000 litros. 1 decímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 litro. 1 centímetro cúbico vai corresponder à capacidade de 1 mililitro. Com base nisso, nós vamos entender melhor essa questão observando esses exemplos que vão manter a relação entre as medidas de capacidade e as medidas de volume que a gente já estudou na aula anterior. Então, aqui a gente tem um cubo, cuja aresta mede 1 decímetro, e nós vamos calcular o volume desse cubo. Nós já aprendemos que o volume do cubo é igual a A ao cubo, então o volume é igual a 1 ao cubo. O volume é igual a 1 decímetro cúbico. Lembrando aquelas relações que nós já vimos, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se eu encontrei 1 decímetro cúbico, significa que nesse cubo aqui vai caber 1 litro de algum líquido. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nós temos agora um paralelepípedo. Imaginemos que essa caixa aí seja uma caixa ou de leite ou de suco, e nós vamos calcular a capacidade de litros dessa caixa. Para poder calcular a capacidade de litros dessa caixa, primeiro nós vamos encontrar o volume. Lembrando que a gente já aprendeu qual é o cálculo do volume de um paralelepípedo retângulo. É A vezes B vezes C. Então, nós vamos calcular 10 vezes 5 vezes 20. Então, o volume aqui vai ser igual a 10 vezes 5, 50, 50 vezes 20, 1.000. Como eu estou trabalhando com centímetros, vai ficar centímetros ao cubo. Eu quero que vocês percebam o seguinte: 1 centímetro cúbico, a gente já viu que equivale a 1 mililitro. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Só que eu quero encontrar o litro. Eu tenho aqui 1.000 centímetros cúbicos, vai equivaler a 1.000 mililitros. Vamos lá naquela transformação que a gente já aprendeu? Eu tenho 1.000 mililitros, mas eu quero litros. Tá aqui mililitros, eu vou voltar 3 casas até o litro. Então, eu vou dividir por 1.000. Então, 1.000 mililitros dividido por 1.000 é igual a 1 litro. Então, nesse recipiente aqui, cabe 1 litro de algum tipo de líquido. Vamos agora nesses dois exemplos aqui. Nós temos, calcule o volume e transforme em litros. Então, nós vamos fazer uma relação entre as medidas de capacidade e volume. Primeiro, nós vamos fazer do cubo. Nós já vimos que o volume do cubo é igual a A ao cubo. Então, o volume aqui, como a aresta aqui vale 20 centímetros, vai ser 20 ao cubo. O volume é igual a 20 vezes 20 vezes 20, vai dar 8.000. 8.000 centímetros cúbicos. Vamos lembrar lá?
1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Se 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, então 8.000 centímetros cúbicos vai equivaler a 8.000 mililitros. Só que na questão pede em litros. Voltamos lá àquela nossa medida de conversão. Vou transformar mililitros em litros. Vou andar 3 casas, então eu vou dividir por 1.000. Então, eu tenho 8.000 mililitros e vou dividir ele por 1.000 para transformar em litros. Então, vai ser igual a 8 litros. Aqui nós temos um cilindro. Esse cilindro ele tem um raio de 3 decímetros e uma altura de 5,5 decímetros. Lembrando que a gente já estudou como é que se calcula o volume do cilindro. O volume do cilindro é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume é igual a 3,14 vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 5,5. Calculando aqui, nós temos 155,43 decímetros cúbicos. Por quê? Porque eu estou trabalhando com decímetros. Aí, aqui fala o seguinte: 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 155,43 decímetros cúbicos vai equivaler a 153,43 litros. Já encontrei o litro? Já. Então, acabou a minha questão. Pessoal, essa foi a explicação de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá?